Olá, pessoal, tudo bom? Sou a professora Lília Mariano, estou aqui para mais um vídeo dessa nossa conversa sobre diversidade de gênero e espiritualidade. Eu espero que você esteja gostando. Então, deixa aqui a sua assinatura, clica no joinha, faça comentários, eu vou interagir com você. Também coloque o seu sininho ativado e siga a gente no Instagram, no TikTok, que a gente também está lá, com um recorte de 90 segundos sobre tudo isso que a gente está conversando aqui com vocês em um pouquinho mais de tempo, tá certo? E não se esqueça, lançamento do meu livro aí no dia 11 de dezembro pelo Zoom. Fiquem atentos, porque a gente vai divulgar por aqui, mas vai ter que se inscrever, tá certo? Porque a gente tem limite de pessoas na sala e a gente precisa saber se nós vamos transmitir sincronamente por outro canal, se não vamos. Então, a gente precisa ter uma noção do número de pessoas que virá para a gente poder falar sobre isso. Eu vou estar recebendo aqui o meu querido André Anés, que fez ciclos exegéticos com a gente aqui sobre espiritualidade e mística, né, no início desse ano. Bom, gente, eu queria falar um pouquinho mais hoje sobre esses nossos problemas para ler o texto bíblico e o porquê que, se a gente solucionar esses problemas, a gente acaba também solucionando boa parte da problemática para lidar com diversidade de gênero. Bom, no vídeo passado eu estava falando aqui sobre a questão interpretativa da gente ficar achando que Deus fez a gente assim e tal, e por que que vai ser pecado se Deus me fez assim, ele me aceita e tudo mais. Então, eu queria falar um pouquinho agora desse problema que é a nossa forma dogmática de ler o texto bíblico. E dogmatismo é um troço típico do cristianismo. Veja só, quando a gente lê a Bíblia de maneira dogmática, é que a gente faz esse problema que eu já apontei no vídeo anterior, quando eu falei da mancada de Santo Agostinho, que é supervalorizar o Paulo, e Jesus fica meio ofuscado perto do Paulo. Se a gente lê a Bíblia inteira, nós vamos perceber que somente no Primeiro Testamento só existem duas leis falando sobre isso, e é sobre, especificamente, ato homossexual entre homens. E eu faço um estudo muito profundo no meu livro sobre o que que esses textos de Levítico estão nos dizendo, e por que que eles foram escritos, em que contexto eles foram escritos, e a que eles estavam se referindo. Eu tenho certeza que você vai gostar muito dos insights totalmente novos que tem ali, porque você não viu isso ainda em outros estudos sobre o assunto, a não ser que você já tenha lido texto meu sobre isso. Bom, então esse é o primeiro detalhe. Então, no Antigo Testamento inteiro, 39 livros, somente 2 versículos falam sobre isso, mas existe muito maior quantidade de versículos falando sobre inclusão. É porque a gente não lê direito as coisas, né? Lá na profecia de Isaías. Da mesma forma, tem 2 recomendações de Paulo, uma em Coríntios, outra em Romanos, que são para igrejas, onde ele está tocando nesse assunto. E a outra é para Timóteo. Timóteo é uma carta pessoal, não é uma carta para toda a igreja, é uma carta que ele escreveu para um pastor que ele formou. Mas a gente esquece que a prática de Jesus lidou com essas coisas no dia a dia, a coisa está sutilmente ali presente no texto do Novo Testamento, mas a prática de Jesus é uma prática inclusiva, uma prática naturalmente inclusiva. Isso diz para a gente o quê? Que na hora de fazer os filtros, a gente faz o filtro nocivo, que é o filtro da condenação. A gente escolhe os textos condenatórios e abstrai todo o resto, ignora todo o resto. Esse é um problemão da nossa leitura bíblica. E principalmente porque a gente sufoca o Primeiro Testamento, que tem as maiores mensagens de inclusão sobre esse assunto. Quando a gente sufoca o Primeiro Testamento, com aquele critério meio boboca, né, de dizer, tempo da lei, a gente está no tempo da graça, que eu acho que é um critério boboca, porque é um critério que ensina a gente a selecionar um cânon dentro do cânon, vai acreditar numa parte da Bíblia, mas não na outra. Não, isso está errado. Então, a gente acaba colocando o Primeiro Testamento em subserviência ao Segundo, como se ele tivesse
que concordar com o Segundo Testamento, esquecendo que foi escrito em outro contexto, noutra era, noutra época, com outras mãos, com outro paradigma. Então, a gente não pode ignorar o Primeiro Testamento em função do Segundo. Eu já vi pregadores dizerem que o texto bíblico do Primeiro Testamento não serve de base para a nossa doutrina, porque nós somos cristãos, nós somos judeus. E daí? Né? Então, vai rasgar o Antigo Testamento da Bíblia e vai ignorar tudo? Essa era uma prática do Marcião, que foi um erro, né? Lá dos primeiros séculos do cristianismo, de um intérprete que queria liquidar com quase tudo que era de influência judaica no Segundo Testamento. Isso não está certo. Jesus era judeu, a gente não pode esquecer disso. Mas Jesus não era cristão. Cristãos somos nós, mas Jesus não era cristão, ele era judeu. Então, vamos começar a pensar nisso um pouquinho, né? Essa subserviência errada que a gente tem de querer ficar lendo os textos do Novo Testamento e não ler os textos do Primeiro Testamento, ela é ruim, ela nos atrapalha. Porque se a gente não lê os textos do Primeiro Testamento, a gente vai achar que o texto do Primeiro Testamento só fala sobre a lei de Levítico, que é proibitivo, mas esquece toda a forma como o Primeiro Testamento trabalha com os eunucos. Tem muitas ocorrências. Só no livro de Esther tem um monte de nomes de eunucos. Jeremias trabalha com eunuco, Isaías trabalha com eunuco. E a gente já viu aqui antes que a categoria genérica para designar pessoas na questão de diversidade de gênero, principalmente questões das pessoas homossexuais, é a categoria eunuco. E a categoria eunuco ela é muito interessante porque ela nos serve, inclusive, para lidar com bissexualidade, com a transgeneridade na atualidade. E a gente devia prestar mais atenção, porque esses conteúdos estão lá na Bíblia também, tá certo? Então, a gente espera que você deixe aí o seu like. Não se esqueça, dia 11 de dezembro, o lançamento do meu livro, pré-lançamento. Quem fizer encomenda do livro nesse pré-lançamento, eu vou mandar pelo correio com dedicatória, com autógrafo, e você ainda vai pagar mais barato por tudo isso, viu? Um beijo, tchau. Fique na paz. Até a próxima.